hoje nós vamos estudar o capítulo 9, e cada capítulo nós temos dado um tema, vencendo um tema, e o tema hoje é o tema da incerteza, a incerteza da vida. Vencendo a incerteza da vida, Eclesiastes 9, eu vou ler o verso 1 e 2, na Nova Versão Internacional, diz assim: refleti nisso tudo, e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Então, já começa aí umas frases cruéis, né? Bem claras e bem diretas. E o nosso tema é esse hoje. Você pode apagar essa luz aqui. Vencendo a incerteza, Eclesiastes 9. Mas antes de vencer a incerteza, ele vai falar da certeza que nós temos nessa vida. E a primeira certeza que nós temos, eu acabei de ler, é a certeza da morte. Ele fala isso: olha, todos vão para o mesmo lugar. O justo, o ímpio, o bom, o mal. Mas é uma coisa que é certa nessa vida, é a morte. Todos vamos morrer, independente se a pessoa foi religiosa ou não, se a pessoa oferecia sacrifício ou não. A morte é essa grande certeza que ninguém foge dela, ninguém escapa. Então o Eclesiastes sempre menciona isso, essa questão. E a morte, para quem ainda não tem a revelação da ressurreição, que era o caso do Eclesiastes, a morte é terrível. Né? A morte é terrível. O cara olha para a vida assim e vê todo mundo vai para o mesmo lugar. Tem um versículo que a gente já estudou aqui que ele diz assim: o homem e o cachorro é tudo igual, porque tudo vai morrer do mesmo jeito, né? Todos morrem. Então, ele fala das certezas dessa vida. A morte é uma delas. Ele continua expondo mais, né? No verso 3, continue. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. O destino de todos é o mesmo. Independente de quem seja a pessoa, do que fez, como fez, essa é uma certeza inescapável, né? Para cada um que nasce, é um que vai morrer. Essa é a certeza inevitável da vida, essa matemática exata, né? Quem está vivo vai morrer um dia, não tem como fugir dessa realidade, e o Eclesiastes ele é bem claro em relação a isso. Aí ele continua sobre as incertezas da vida. Eu falei da certeza. Agora as incertezas da vida que ele menciona, quais são elas? No versículo 11, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Esse é um versículo também cruel. Cruel. Ele está dizendo, olha, às vezes a gente pensa que a vida, a pessoa que se prepara, que anda e faz tudo, ele vai ter sucesso. E ele diz, nem sempre. Às vezes o atleta que se prepara, que treina, chega lá no dia, nem sempre. Nem sempre. Aquele que se esforça, aquele que faz, nem sempre isso acontece. Às vezes o que é sábio, nem sempre ele está com cargo acima dos outros. Às vezes o tolo é que manda no sábio nesse mundo. Ele diz mais ou menos, às vezes aquele que é preparado, ele tem que se subordinar ao outro que não tem preparo. Nem sempre. Às vezes a gente olha para a vida e pensa que a vida segue essa lógica da matemática, que se você andar e fizer tudo certinho, vai dar tudo certo para você. O Eclesiastes diz, nem sempre. Nem sempre. A gente pensa, não, mas se você andar e fazer assim, vai ser a retribuição. Nem sempre. O Eclesiastes, essa é a realidade, não dá como você negar. Que às vezes você vê, eu lembro, uma vez quando eu era seminarista, eu lembro assim que
Eu peguei o ônibus e junto comigo pegou meu professor. E aquele professor eu considero talvez um dos homens mais sábios. E o coitado não tinha nem um Fusca para andar, né? Ele tinha diploma, tinha conhecimento, tinha sabedoria. E você olhava às vezes os boizinhos lá, eu estudava perto do shopping, tudo de carrão. E aquele homem, instruído, sábio. Falava assim, esse homem podia dar aula para qualquer deputado, senador, governador, que ele tem grande sabedoria. Mas ele, do ponto de vista econômico, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Então nem sempre o mais capaz, o mais sábio, tem sucesso do ponto de vista humano. É assim a vida. O Eclesiastes é assim a vida. Nem sempre o que se esforça é que leva o prêmio. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre quem lidera instituições eclesiásticas, o que está lá no cargo de cima, é o que ele é mais preparado espiritualmente. Nem sempre. Nem sempre. Não é aquele que às vezes tem mais intimidade com Deus. Nem sempre. Então o Eclesiastes diz, a vida é assim. A vida é incerta. A vida é incerta. Às vezes ela não segue a lógica da retribuição que a gente pensa. E ele diz, aos olhos humanos, debaixo do sol, você tem que ficar debaixo do sol. O acaso, parece que tem um acaso, ele diz. Parece que é um acaso. Acontece um negócio desse. Por que isso acontece? Como é que uma fatalidade acontece com o servo de Deus, com o homem de Deus? O filhinho do pastor lá, homem de Deus, o filhinho de 2 anos, cai na piscina e morre afogado. Por que é isso, não? Nem sempre, nem sempre a vida sai do jeito que a gente pensa que deveria sair. Nem sempre as coisas acontecem como nós prevemos ou esperamos. Nem sempre. Então o Eclesiastes, a vida é incerta e continua. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. É a fatalidade que ele diz, né? Os homens, você não está esperando e às vezes acontece. E você fala, mas por que isso aconteceu? Por quê? Ele diz, isso acontece. Ele olha para a vida com esse olhar assim e diz, isso acontece. Nem sempre as coisas boas acontecem para pessoas boas. Nem sempre. Do ponto de vista debaixo do sol. Do ponto de vista da eternidade é outra coisa. O Eclesiastes está debaixo do sol. A gente sabe que pela eternidade, pelo governo de Deus, Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Mas isso a gente só vai saber na eternidade. A gente vai saber na eternidade. Por que um homem que eu sempre falo bem dele aqui, eu tenho um trabalho em São Paulo, o Paulo Capelletti, que trabalha com drogados, marginalizados, e o filho dele ele amava o menino, 11 anos de idade. Queria ser pastor, missionário, falava de Jesus. Um dia ele estava consertando a casa com o menino cai lá de cima, bate o cérebro, explode o cérebro do menino. E o Paulo Capelletti diz, por que Deus levou meu filho? Né? Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente pensa. A fatalidade, a tragédia, às vezes chega para o crente e para o incrédulo. E do ponto de vista debaixo do sol, você não tem explicação. Você não tem uma explicação assim, que faça sentido. Principalmente para quem está vivendo, né? Para quem está de fora a gente fala, mas para quem está vivendo... Agora, debaixo do sol é assim, diz o Eclesiastes. Além do sol, Deus tem uma explicação. Deus é o eterno. A luz da eternidade, tudo isso aí vai ser esclarecido, tudo isso vai ficar claro. Mas debaixo do sol, é assim que ele diz, são as incertezas da vida. E a imprevisibilidade da vida. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. É o primeiro versículo que eu li. Ele fala assim, o que vai acontecer ninguém sabe. Na realidade, o livro de Eclesiastes ele é tão difícil, que esse versículo aí, tem 7 possibilidades de tradução. Então, quando às vezes eu leio várias traduções, esse versículo aí tem 7 possíveis traduções de ler.
Mas uma das escolhidas aqui, que essa aí, o que os espera? Se amor ou ódio, ninguém sabe. Você não sabe o que vai acontecer, é imprevisível. Pela fé a gente confia em Deus, mas que a vida tem incertezas e fatalidades, tem. É isso que o Eclesiastes diz. Aqui debaixo do sol, essa é a nossa perspectiva. Agora, dentro dessa perspectiva, ele vai nos dar como nós devemos reagir a isso. Como devemos viver à luz disso, sabendo dessas coisas, como podemos reagir a essas incertezas e fatalidades. É o que eu vou mostrar aqui hoje, e está no capítulo 9. Então, em primeiro lugar, como reagir às incertezas e fatalidades da vida? Primeiro, escolha viver. Escolha viver. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Parênteses. Você não pode fazer doutrina em cima de Eclesiastes, né? As testemunhas de Jeová faz toda a doutrina deles em cima desse versículo. Ele ainda não tem a revelação completa de Jesus, da ressurreição, não tem. Então a visão dele da morte é essa. Ele está numa revelação limitada. Então não faça doutrina em cima disso, mas mesmo debaixo do sol, ele diz a perspectiva, olha, se você está vivo, você tem esperança. Na Bíblia, cachorro não tem muito respaldo como tem hoje, né? Hoje os cachorros têm até caixão para cachorro, boutique, psicólogo de cachorro. Hoje o cachorro está um negócio, banheira para cachorro, massagem, yoga para cachorro, herança para cachorro. Hoje tem muito. No tempo da Bíblia, cachorro não valia muita coisa. Cachorro era desprezado, por isso que às vezes o diabo é chamado de cão, né? Mas isso era a tradição. Mas o que ele está dizendo aí, olha, é melhor ser um cachorro vivo que um leão morto, porque o vivo tem esperança. Se você está vivo, você tem esperança. Está em um monte de possibilidades, de horizontes, de coisas que podem acontecer. Se você está vivo. Você está doente, tem a possibilidade do milagre, do remédio. Você está vivo, tem esperança. Agora, para quem morreu, na perspectiva dele, não tem mais jeito, acabou tudo, já era. Mas para quem está vivo, você está vivo. Tem esperança. Então, ele diz, à luz das incertezas e fatalidades da vida, escolha viver. E aí, eu lhes falo de uma coisa impressionante do nosso tempo, que é o número de suicídios. Quem ouviu o Hernandes aqui, ele falou um pouco sobre isso. Ele escreveu um livro sobre suicídio. E há lugares do mundo que suicídio é um problema de saúde, como é AIDS, DSTs e outras. O suicídio é um problema de saúde. Em alguns lugares é a segunda causa de mortes entre jovens. Em outros é a terceira causa. Mas muita gente hoje está se matando e tentando se matar. É um número enorme. Na China é a segunda causa de morte. Em Portugal é a segunda causa de morte entre jovens. Adolescentes se matando. No Brasil também os números estão crescendo de maneira estarrecedora. E tem aqueles que suicidam e aqueles que tentam se suicidar, se matar. E não estão conseguindo. Então, há uma onda crescente no mundo inteiro. No mundo inteiro, de suicídios. Suicídios entre jovens, adultos, gente que está se matando. E aí, as causas. O Hernandes aponta. Depressão, seja a primeira, de levar as pessoas à morte. E outras causas mais. Uma outra causa, que aí eu já falei um dia que eu quero que a gente, nesse tempo de política, a gente está brigando muito contra isso, mas muito cuidado ao lidar com isso. Uma causa que tem levado muita gente a se matar é homossexualidade. Então há muitos adolescentes e jovens que lutam com a sua identidade sexual, e às vezes está dentro da igreja, e precisa de ajuda. E como às vezes a igreja só demonstra condenação, eles preferem morrer. Em muitos lugares, muitos adolescentes de igreja, tentando se matar por causa da sua condição, daquela condição que às vezes precisa de ajuda. Eu digo o seguinte, homossexualismo é ideologia, tem que ser combatida. Homossexualidade é a pessoa, tem que ser amada e tem que ter compaixão por ela para que Deus a ajude a se libertar.
Às vezes, ao combater a ideologia, nós expulsamos a pessoa. E às vezes a gente tem que acolher a pessoa para ela se libertar da ideologia. A ideologia é o que está na televisão tentando dizer que é uma coisa boa. Isso é ideologia. Agora, existem as pessoas que às vezes estão perto de nós e a gente não enxerga e nem ajuda, porque elas têm medo de serem expulsas. Então, é uma das causas, o próprio Hernandes falou disso, que é uma das causas de suicídio. Pessoas que não conseguem encontrar sua identidade sexual, estão em conflito. Então, é um grande número de suicídio. Então, a escolha viver parece óbvio, mas tem muita gente que está escolhendo morrer. Morrer. No Japão, por exemplo, no Japão já tem uma tradição muito grande, né? Quem pegar um pouco a história, tem até o suicídio com honra, né? O Último Samurai, aquele filme lá. Então, o cara lá prefere morrer a passar a ser reprovado no vestibular. No Japão é uma coisa de saúde pública. É um grande número de suicídios. Em Brasília, tem um lugar lá no shopping, um dos shopping lá, que o pessoal proibiu a molecada de subir, porque eles combinavam pela internet de se suicidarem lá de cima e pular lá de cima do shopping. Vários casos assim. Então, é uma coisa terrível hoje. Né? Ali naquela linguagem do Apocalipse, pelo bramido do mar, muitos irão desejar a morte, diz lá no Apocalipse. Então, ele diz, olha, à luz disso, escolha viver. Viva, escolha viver. Mais do que isso, ele diz, desfrutar o efêmero, o passageiro, o fugaz. Desfrute agora. Escolha viver e desfrute daquilo que Deus deu. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Ele diz, à luz de tudo isso, vá, coma a sua comida com prazer e o seu vinho de coração alegre. E daí o texto de Mateus diz que veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Jesus também gostava de desfrutar o efêmero, de comer bem, de beber. Ele estava aqui, ele desfrutava daquilo. Porque às vezes a gente na igreja, normalmente eu como pregador, falo muito da eternidade, das coisas espirituais, né? Mas o Eclesiastes não, ele está falando debaixo do sol. Coisa boa é comer bem, é beber bem, você entendeu? E faça isso com prazer, com coração alegre, desfrute isso que Deus fez. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele também fez isso. Ele comia e bebia, e o povo olhava para ele, esse é glutão. Por que chama ele de glutão? Porque ele comia. Ele comia bem, ó. Os discípulos de João jejuam e os seus não. Ele falou, não, agora não, eu estou aqui no meio, o noivo está aqui, eu vou comer, nós vamos celebrar. Vamos desfrutar o efêmero. Então, e nós estudamos que a felicidade às vezes está no momento. Na hora que você está morrendo de sede, toma um copo d'água. Na hora que você está com fome, come. E na hora que você prova, você vai, que delícia, louvado seja Deus por isso. Na hora que você prova isso, você vê a bênção de Deus. Então, como é que você vive nesse mundo? Desfrute. Desfrute o agora, desfrute aquilo que vai passar. É um presente, vá, coma com prazer, beba o seu vinho com prazer, faça isso. Às vezes a gente fica preocupado hoje, né, com a obesidade, né? Os irmãos estão preocupados que eu estou engordando muito, né? Porque todo lugar que eu vou nessa igreja, a gente come. Sinal de alegria, né? Não? Eu vi um título de um livro ontem, eu nunca li o livro, eu gostei do título assim, Como Ser Saudável Sem Ser Chato. Não? Você quer comer com uma pessoa que tem dieta, coisa chata, né? Não? Você quer comer a pessoa, você tem tanto de calorias. Fica tirando o gosto da comida. Não, come com prazer sua comida. Não é que for fazer dieta, faz para valer também, mas não fica atrapalhando os outros, tirando a alegria dos outros, você entendeu? Tem 2.500 calorias, isso aí vai... Né? A pessoa hoje ela come e depois sai morrendo de culpa. Olha o tanto que eu comi. Tira o prazer do ato de comer. Então, faça a coisa. O que tem, ele vai falar, mas tudo tem sua hora, seu tempo, né? Se é para comer, vamos comer. Se é para jejuar, vamos jejuar. Se é para fazer dieta, vamos fazer dieta. Mas faça no seu canto, deixa os outros sossegados lá. Né?
Terceiro, celebrar a vida. Desfrutar o efêmero e celebrar a vida. No versículo 8 ele diz: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. O óleo é a alegria, é o perfume, né? Esteja sempre perfumado e sempre vestido para a festa. Ele diz assim, olha, celebre a festa, porque nesse mundo de Deus existem maus prazeres e bons prazeres. Desfrute dos bons prazeres, dos que Deus deu, da dádiva, das bênçãos do Senhor. Faça isso, porque o próprio Jesus diz que o ladrão, o diabo, é que vem para roubar, matar e destruir. O diabo é que gosta de tristeza, o diabo é que gosta de lamento. Mas o Filho do Homem veio para que a gente tenha vida e tenha em abundância. Ou na outra tradução, vida plena. Que você possa celebrar a vida. Que você possa estar sempre disposto a celebrar as coisas que Deus faz, as coisas que Deus nos dá, a existência humana. Tem gente que tem um dom, às vezes até natural, de celebração, né? Que tudo que acontece só quer fazer festa. Isso é bom, né? Não? Qualquer coisa, vamos fazer uma festa, vamos celebrar, vamos comemorar, vamos, isso é bom. Isso é bom, tem pessoas assim. Louvado seja Deus, normalmente você gosta dessas pessoas, né? Porque a pessoa está sempre disposta a celebrar, a festejar. E a Bíblia diz em Lucas 15, no retorno do filho pródigo, que o pai gosta de festa. Que o pai faz uma grande festa quando o filho volta. Que o Deus das Escrituras é um Deus de festa. E que as festas, a palavra festa, se você estudar, ela tem sua origem na Bíblia. As verdadeiras festas nasceram com Deus. Do Deus da Bíblia, lá no Antigo Testamento, quem ordenou várias festas foi o Senhor. Eram grandes festas. Festas de dias. Então o Deus da Bíblia é um Deus de festa. Agora, o Deus protestante é que é meio triste, essa que é a verdade. O Deus protestante é um Deus meio carrancudo, ele não gosta de festa, vamos ser sinceros. Não, às vezes o Deus presbiteriano, o crente vem para a igreja, ele fica sério, solene, carrancudo, ranzinza. É, não é? E o culto é uma grande celebração da alegria, da vitória, do amor de Deus. Como é que a gente vai falando da alegria, da salvação, do amor de Deus e está todo mundo na igreja carrancudo? Aí o visitante fala, eu não entendo essa alegria, eu não gosto dessa alegria. Essa que é a verdade. Então, aqueles cultos solenes, que parece que está todo mundo celebrando um defunto. É a verdade, eu já participei de muitos assim. É ou não é? Aquela solenidade morta. Alguém morreu, né? Está celebrando o defunto ali. É aquela coisa triste, né? Carrancuda. Então, o Evangelho de Jesus é sempre da festa, da celebração, da vitória. E a gente foi bloqueando. Não, isso aí não pode, isso não pode, isso não pode. Como é que você está alegre, jubilando em Deus, e você não dá um sorriso, você não expressa no seu corpo isso? Isso eu não entendo, né? Aquele pastor lá que estava alegre, o povo queria aplaudir. Não, aqui não pode aplaudir. Aí depois o povo que ele chegou e falou, então nós vamos aplaudir com o coração. Todo mundo bate palma agora com o coração. Já viu bater palma com o coração? Você está alegre, você expressa, você aplaude, você grita, você vibra. Porque é os poderosos feitos de Deus, é a vida que Deus nos dá, a alegria que Deus nos dá. Você tem que celebrar. As celebrações judaicas, o povo dançava, o povo pulava, era assim as festas judaicas. As nossas festas que são umas festas meio michuruca, essa que é a verdade. Não é as festas de Deus. Então, celebrar a vida. Nesse mundo de incerteza e fatalidade, essas coisas, aprenda a celebrar a vida que Deus deu para você. De tudo, seja alegre, celebre, comemore, exalte o nome do Senhor. Vamos celebrar. Quarto, dividir os dias com as pessoas amadas. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Divida os dias, o prazer, a alegria com as pessoas que você ama. Eu falei da mulher que você ama. Eu falei semana passada aqui da minha mulher. Os maridos falaram que é para eu parar de falar, que eles receberam muito cutucão aqui, né?
Saiu doendo aqui as costelas, então não vou falar mais nada, tá bom? A mulher só ficava cutucando, é assim, tá vendo? Você entendeu? Quem não vem, pega o CD lá e ouça de novo, faz seu marido ouvir de novo lá, aquela coisa. Mas a alegria, a vida só tem prazer se é assim. Você já foi numa mansão, ou já foi numa mansão linda, e chega lá, mora uma pessoa sozinha, solitária. Que prazer tem? Ter tudo aquilo ali e não ter ninguém com quem dividir, com quem partilhar, com quem celebrar. Qual é o prazer disso? Ele diz para celebrar, para viver nessa vida, divida os dias, ame as pessoas e divida com ela. O prazer está nisso, né? A alegria da vida está nesse partilhar. O prazer de Deus é partilhar. Por isso que Deus criou o mundo, para partilhar com a gente. Tudo é vosso, diz Paulo, e voz de Deus, e voz de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso. Ele fez para nós e para o louvor da sua glória. Então, é para a gente partilhar isso, para a gente partilhar com as pessoas que amam. Então, ame a sua mulher, desfrute a vida com a pessoa que você ama. Semana passada eu falei disso, quando eu tive a oportunidade de viajar lá e lá eu fui sozinho. Então eu estava lá, mas não estava alegre, não estava totalmente feliz, porque as pessoas que eu amo não estavam lá comigo. Você fazer alguma coisa, quando você é pai, né, você começa a ter aquela culpa. Você vai num lugar, se você come uma coisa, você vê, meu filho não está comendo isso, ou minha mulher não está comendo isso. Essa coisa, porque o prazer é partilhar. É partilhar a felicidade, partilhar a dádiva, partilhar a bênção. Ele diz, é assim que a vida deve ser vivida. Divida os dias com as pessoas que você ama. E ame o máximo que você puder. Quinto, dizer mais sim do que não. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O que vier para você fazer, faça para valer, faça com intensidade, aceite, diga sim as coisas para você fazer, não diga não. Tem um filme, uma comédia do Jim Carrey que chama assim, Sim Senhor, que é a história de um homem que só dizia não para tudo. Aí um dia ele é hipnotizado, e ele começa a dizer sim, tudo que fala para ele, ele fala sim, sim. Sim, aí a vida dele começa a mudar e ganhar novos ares, novos coloridos. Porque antes ele era negativista, ranzinza. Para tudo ele dizia, não posso, não quero, não vou, não é possível. E ele começou a dizer, sim, eu vou, eu posso, eu quero, eu te ajudo, eu vou com você. A vida dele começou a mudar de maneira extraordinária. Quer dizer, quando a gente tem essa atitude em relação à vida, às pessoas, as coisas começam a mudar. Começa a dizer mais sim do que não. Veja bem as coisas da sua vida e pense, será que eu posso fazer isso? Será que seria bom eu mudar, eu reinventar, eu recriar, eu aprender? Será que é possível eu dizer sim para isso aqui? A minha vida vai mudar, vai melhorar? Ou será que eu vou ficar sempre fechado? Não posso, não consigo, não sou capaz, não é possível, não vai ter jeito, não. Seja sim. A Bíblia diz que Jesus é o sim de Deus para nós e é o amém de Deus para nós. Então, tenha uma atitude positiva. O que vier para fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer com todas as forças. Eu vou encarar, eu vou acreditar, eu vou fazer, eu vou dizer sim. O Senhor vai me ajudar a fazer, eu vou experimentar, eu vou provar. Diga sim. Eu falei aqui daquelas pessoas que não mudam no estudo de Eclesiastes, são as pessoas que sofrem muito. Elas são sempre do mesmo jeito. E o Eclesiastes já diz, para viver nesse mundo você tem que ter jogo de cintura, você tem que ser flexível, você não pode ser muito sistemático, você vai sofrer nessa terra. Então você tem que se abrir. Quanto mais teimoso, mais negativo você é, mais sofrimento você vai ter. Se abra para a vida. Diga sim para as pessoas, sim para os amigos, sim para os parentes, sim para a família. Diga sim para todo mundo. Diga sim, aprenda a amar. Às vezes a gente tem medo de dizer sim, a gente vai se fechando. Mas pense em algumas coisas que você poderia ter uma atitude positiva. Você poderia dizer sim, poderia mudar, poderia fazer diferente. Sexto e último, confiar na bondade de Deus. Refletir nisso tudo e chegar à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe.
mas está tudo nas mãos de Deus. Ninguém sabe, mas está nas mãos de Deus. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Essa frase aí é pura graça de Deus. Pois Deus já se agradou de você. Deus se agradou. Se a gente pegar aí a doutrina da justificação, que diz que Cristo morreu pelos pecadores, e agora em Cristo nós somos aceitos, perdoados, limpos, nós somos aceitos. Deus já se agradou de você. Vá lá, faça com alegria, com prazer, desfrute, né? Confie na bondade de Deus. Deus é o Deus da alegria. Deus é o Deus da alegria. Deus é o Deus que deu prazer para nós. Não foi o diabo, né? Então quando você tem a possibilidade de provar, louvado seja o nome do Senhor. Prazer. Semana passada eu vi uma entrevista na Roda Viva, na TV Cultura, o final. Estava entrevistando o Boni. Boni foi o diretor da Globo, que criou o padrão Globo de Excelência. Depois se aposentou e a Globo tem um contrato com ele que ele não pode trabalhar em nenhuma emissora. Então ele fica ganhando da Globo. Mas ele era o Todo-Poderoso no passado. Então no final da entrevista a Marília Gabriela perguntou para ele assim: eu sei que você é um homem que curte a vida, é rico e tal, já vi você comprando vinho, uma garrafa de vinho por $5.000. Como é que você vê a vida, a sua vida? Ele diz assim, olha, para terminar, eu quero citar uma frase da minha mãe, que 90 e poucos anos, ela disse assim, eu não tenho do que me queixar da vida. Minha vida foi boa, mas para ser sincero, a vida não vale a pena. Você acha? O cara terminou a entrevista de quase 2 horas com essa frase? A vida não vale a pena. Que sujeito infeliz. Miserável. Tem dinheiro pra caramba. Comprou uma garrafa de vinho de $5.000. E diz que a vida foi boa, mas a vida não vale a pena. É porque falta Deus. Falta o Evangelho. O cara pode desfrutar a dádiva, mas sem o Criador não há prazer, que nós falamos semana passada, né? O prazer está em ver Deus em tudo, enxergar a presença de Deus. Então quando você vê Deus, enxerga Deus, sabe que vem de Deus, a vida ganha significado, sentido, propósito. Deus está nisso. Então ver Deus, confiar em Deus, saber que isso vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Então, para vencer as incertezas, as fatalidades, escolha viver, desfrute, né? Confie na bondade, divida com as pessoas amadas, celebre a vida e confie que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom. Resumindo, esse capítulo, não tente procurar entender o que não se pode entender, o futuro. Não tente lutar contra o que não se pode lutar, a morte. Não tente mudar o imutável, bênçãos ou tragédias. Quer dizer, a gente não tem esse poder de determinar se vai ou se não vai. Não tente controlar o incontrolável, a maldade dos homens. Tente apenas viver. Fé em Deus e pé na tábua. Siga em frente. Deixa a incerteza comendo poeira. Siga em frente. Vai, viva a vida. Viva com intensidade, viva com amor, viva com paixão. E aí eu quero colocar 3 citações de um mesmo autor, de um grande teólogo da Alemanha, que escreveu um livro que eu acho muito legal, e ele escreveu isso aqui, que é um negócio para a gente pensar, e eu quero concluir com esse desafio. Ele diz assim, olha, é assim que vejo a morte moderna, é a vida sem dor, sem paixão e apática. Antigamente ainda nos queixávamos de que não havia muito amor entre as pessoas. Hoje em dia, desaparece até mesmo o amor pela vida. Há pessoas com medo da destruição do mundo pela questão ecológica. Eu, porém, tenho a impressão de que antes disso, vamos todos morrer fulminados pela apatia. Apatia, indiferença. Você pega a juventude e a vida. Não sei como será, deixa a vida me levar. Ele não ama, não tem paixão. Não tem paixão. Não ama as pessoas. E a apatia é isso, é a falta de apatos, é a falta de paixão. Falta de amor. Com medo de viver, as pessoas vão se fechando, se fechando, se fechando. Eu ouvi uma pesquisa na internet de poucos dias que na Inglaterra as mulheres e os homens consideram filhos
um estorvo. Um estorvo. Filho só atrapalha a vida. Por isso que a Europa está virando tudo muçulmana. Dentro de 30 anos é tudo muçulmano. Porque o europeu não tem nenhum filho, a média é 1,4. Os muçulmanos têm 8 a 10 filhos. Dentro de 30 anos os muçulmanos vão dominar a Europa. Já estão dominando. Por isso que a França está tentando expulsar, mas não vai conseguir. Porque se fecharam. Para que amar filho? Para que ter filho? E as mulheres inglesas falaram assim, as coisas que elas mais gostam de fazer. Cuidar dos filhos está em 16º lugar. Elas preferem falar ao telefone, assistir televisão, ir ao shopping, cuidar dos filhos. 16º lugar. 16º lugar. Ninguém quer amar. Por isso que o mundo está tudo entrando em depressão. Daqui a 2030, 50% da população vai estar em depressão. Querendo morrer. Por causa de medo de viver. Medo de amar. Medo de se dar. Medo de se entregar. O Moltmann continua. O pior é que a gente vai se acostumando. Assim como nos acostumamos com a violência nas ruas, nos acostumamos com a ameaça atômica e com a própria morte antes que ela chegue. Por quê? Porque sem paixão pela vida definha a resistência. Somente a paixão e o amor nos tornam vivos em plenitude. O que permanece da paixão pela vida é o amor, o sim apaixonado para a vida. Com medo de sofrer, as pessoas deixam de amar, mas sem amar, as pessoas deixam de viver. Com medo de sofrer, as pessoas deixam de amar, mas sem amar, as pessoas deixam de viver. Vida sem amor não é vida. Vida sem amor não é vida, e vida sem sofrimento também não é vida. Porque faz parte da vida o sofrer, o amar, o se dar, o se entregar com paixão, amar. E por último, outra citação dele. A vida se faz presente onde os doentes são curados, os leprosos aceitos e os pecadores perdoados. Essa vida divina, liberta, salva, faz-se presente em nosso meio. Basicamente, a vida de Jesus não nos consola para uma vida no além ou nos dá esperança para o futuro. Ela nos orienta para a encarnação, a humanização e a salvação ao aceitar os perseguidos e ao reativar relações humanas adormecidas. A vida de Jesus nos leva para viver intensamente, apaixonadamente, missionalmente, dedicar-se, gerar vida nos outros, se dar, se entregar, servir e amar. Para viver essa vida, a gente precisa ter essa paixão, esse amor, existir dessa maneira, com essa intensidade. O mundo está se acabando de indiferença e de apatia. Morre um ali, morre outro ali, e a gente fala, não é comigo. E a gente vai se fechando, se fechando, se fechando. Se fechando ali, ó. Se protegendo, se blindando. Ah, não vou amar, eu não vou conversar com esse fulano. Não, o negócio de amizade demais dá problema. E a pessoa vai se fechando. Não se envolver demais com a igreja só dá pepino. Eu só quero entrar e sair. Eu não quero me envolver. Eu não quero me envolver com ninguém. Eu não quero ter amigo, eu não quero ter amizade, eu não quero amar. Porque vai que a pessoa me trai, vai que a pessoa me engana, vai que esse filho não vai... E a pessoa vai se fechando, 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 e a vida consiste só em coisas, em coisas, em coisas, e perde o amor e a paixão da vida. Viver é sofrer, é a alegria, é assim que nós temos de viver nessa vida. Então tem um filme antigo chamado Cidade dos Anjos, que um anjo lá, de acordo com o filme, se apaixona pela mulher e quer virar homem, né? Aí ele cai na condição e se apaixona. Só que ele era o anjo da morte. Aí ele ama a mulher, depois de poucos dias ela morre. Aí o outro anjo fala, e agora? Agora você virou mortal, valeu a pena? Você perdeu a imortalidade por causa de um amor fugaz? Aí ele falou, só para sentir o cheiro e o toque e o abraço dela já valeria tudo mais. Né? Isso é amor, né? O cara amor, dedicou e se entregou ali. Isso valeu tudo mais. Isso é amar, a vida é assim. E é assim que a gente tem que viver. Eu lembro quando eu saí da Bahia e vim para o Paraná, eu não trouxe foto de meus parentes, não trouxe foto de ninguém. Eu falei, negócio de ficar lembrando, você vai ficar trazendo tristeza.
Aí eu brincava, depois de um tempo, eu não lembro mais nem do rosto da minha mãe, eu já esqueci, né? Porque você fica querendo evitar o sofrimento. Aí quando eu dormia, sexta-feira, que era o último dia da aula, ia ter sábado e domingo, nos primeiros meses no Paraná, aí eu sonhava com meu pai, com minha mãe, com meus amigos, eu acordava no meio da noite. Aí você caía na realidade que estava longe deles, né? Era a tristeza da saudade. Mas ainda é uma saudade gostosa, porque é gente que você ama e que ama você. Que você vai lá de vez em quando e os encontra, os abraça e os beija. Não adianta você fugir, fechar. Fala, não vou esquecer. Você tem que lembrar, você tem que chorar de amor, você tem que ter saudade, você tem que sonhar com a pessoa. É assim que funciona a vida, você tem que se dar, porque ao dar a vida que você ganha a verdadeira vida. É assim que funciona. Esses dias eu assisti um documentário, aí se você é bem anticatólico, não fecha o filtro, mas um documentário sobre a Madre Teresa de Calcutá, é uma coisa linda. A mulher tinha 1,5 m, mas a mulher foi lá para Calcutá, o lugar mais pobre dos pobres do mundo, que ninguém queria. E a mulher pegava aqueles leprosos, aquele fedido, que você sentiu o cheiro, você desmaia. E ela começou a cuidar. E aí as freiras iam para lá, ela dizia para as freiras o seguinte, para trabalhar com ela: eu só preciso de uma coisa, que vocês amem. Amem e amem e amem. Ame para valer. Ame com amor. Ame com o amor de Deus. Ame esses que ninguém ama. Porque é esses que a gente quer mesmo, é o que ninguém quer. E ela amava. Quantas histórias tem que ela ia lá no leproso, o cara estava na sarjeta, podre de lepra, fedorento. E vão falar assim, mas eu não tenho valor, eu não tenho, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Ela falou, eu amo você. E ela falava assim, eu coloquei ele num quarto e falou assim, toda noite eu vou vir aqui com você. E até você morrer, você vai saber que você morreu com alguém que te amava. Que acendia a luz aqui perto de você. Que você é humano e que você é amado. Louvado seja Deus. Agora você chega e pergunta se a Madre Teresa viveu ou não viveu. A mulher experimentou quem é Deus ou não? Ela viveu a plenitude da vida ou foi as outras lá que nunca se deram para ninguém? Ela foi cheia da alegria indizível e da paz que ninguém pode comprar, ninguém pode vender, só Deus é que dá. Essa é a verdadeira vida. Amém? Vamos orar? Fecha os seus olhos aí. Senhor Jesus, nós confessamos, Senhor, que às vezes nós nos escondemos da vida, fugimos de viver com paixão, com alegria, com celebração. Perdoa-nos, ó Deus, por transformar a Tua palavra, o Teu Evangelho e a Tua graça em coisas aparentemente tristes, sem vida. Como nós escondemos o grande amor, a grande alegria, a grande celebração que o Senhor veio nos dar. Perdoa-nos, ó Deus, por não vivermos com intensidade, com paixão, que não vivemos, ó Deus, intensamente, com todas as forças. Perdoa-nos por sermos negativistas, pessimistas, por sermos egoístas, fechados. Livra-nos disso, ó Pai, e dá-nos essa paixão pela vida. Que possamos amar como o Senhor ama, que possamos dividir como o Senhor divide, partilhar, que possamos dizer sim para Deus, para a igreja, para os irmãos, para os amigos, para os familiares, que a gente se abra em amor. Tira-nos, ó Deus, dessa blindagem emocional e abre o nosso coração, abre a nossa alma. Dá-nos, ó Deus, que possamos viver uma vida de celebração, de intensidade e de paixão pelo Senhor, pelo Teu reino, pelos humanos, pela vida. Que possamos lutar pela vida contra a morte. Que possamos ser agentes de Deus, agentes de cura, agentes de libertação, agentes de salvação, agentes de paz. Nesse mundo de caos, de desordem, de destruição e de morte.
Levanta-nos, ó Deus, como pessoas cheias de vida, vida plena, vida abundante, vida irradiante, vida contagiante, vida de Deus dentro de nós. Que a vida de Cristo possa nos encher em plenitude, meu Pai. Que o Senhor possa tomar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Que o Senhor nos encha completamente para o louvor da Tua glória. Deus, se alguém aqui tem pensamentos tristes, depressivos, pensamentos suicidas, liberta essa pessoa, meu Pai. Quebra, Senhor, essa maldição, liberta de pensamentos maus, sentimentos destrutivos, sentimentos negativos, liberta essa vida, essa pessoa, essa alma, esse coração, limpa essa vida, Senhor, e derrama a unção do Espírito Santo, a unção que liberta, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça isso, meu Pai, para a glória do Teu nome. Para que o Teu povo seja um povo alegre e feliz, para que o Teu povo reflita e mostre que do nosso interior flui rios de água viva que desce do trono de Deus, que vem do Senhor Jesus. Sacia-nos com o pão da vida, com a água da vida, que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Dá-nos a Tua plenitude, não nos deixe viver nesse mundo comendo as migalhas, quando o Senhor tem banquetes para nós. Dá-nos esses banquetes, Senhor. Enche-nos, meu Pai. Enche-nos em plenitude e abundância para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém.